Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada por vocês terem vindo, né? Prestigiar a gente aqui. Eu fico muito feliz, né, desse laço de amizade, de confiança aí que a gente tem. Então, muito obrigada mesmo. A gente vai ter uma conversa que não é uma conversa longa, eu prometo. É para tentar facilitar para vocês um pouquinho aí o entendimento a respeito do diagnóstico da leucemia viral felina, né, da infecção, na verdade, pelo vírus da leucemia viral felina, fica melhor colocado se a gente fizer assim, porque muitos desses pacientes não têm a doença em andamento, mas têm esse vírus já correndo aí no organismo, então é a respeito disso que a gente vai conversar. E é importante que a gente converse a respeito disso, uma vez que o que aconteceu ao longo do mundo é que, num determinado momento, se começou a fazer muita propaganda a respeito da vacina anti-FeLV. A vacina ela foi empenhada em vários países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. A gente teve uma diminuição da incidência e da prevalência mundial de FeLV e as pessoas começaram a relaxar. E quando o relaxamento aconteceu, esses casos começaram a recrudescer. A gente teve um aumento das taxas novamente, então, novamente, Estados Unidos e Europa começam a encontrar um número de casos mais altos do que eles já encontravam anteriormente, antes das primeiras campanhas de vacina. Então, por isso, a gente precisa começar a falar disso com mais importância. E o Brasil, que a gente achava que era um país que era mais tomado por FIV, se mostra um país mais tomado por FeLV. A gente tem estados do Brasil que tem uma prevalência de FeLV que chega a 48% dos gatos testados. Isso é extremamente preocupante, lembrando que a doença progressiva ela é fatal num curso de aproximadamente 2 a 3 anos. E essa responsabilidade ela é nossa, né? Porque a partir do momento que a gente sabe que tem um vírus rolando por aí, é nossa responsabilidade falar a respeito das medidas preventivas cabíveis para que a gente proteja esses pacientes, uma vez que estamos longe da cura e uma vez que, infelizmente, as medicações existentes, a gente ainda não sabe trabalhar com elas, a gente ainda não tem trabalhos suficientes falando da segurança para se lidar com os antirretrovirais. Então, muitos veterinários colocam os pacientes em mais risco do que em cura ou do que em melhora clínica. Então, eu acho que a gente precisa primeiro aprender a diagnosticar para depois a gente começar a conversar a respeito de terapia, tá? Então, a primeira coisa é que existia antigamente, quando a gente dava uma aula de FIV e FeLV, a gente chegava num determinado momento e a gente falava, quando que a gente vai pesquisar FIV e FeLV? Aqui, como a gente está conversando a respeito de FeLV, quando que a gente vai pesquisar FeLV? Quem é o gato que é importante para pesquisar FeLV? Aí alguém levanta a mão e fala assim, animais doentes. Verdade. Um animal que apresente qualquer tipo de quadro mórbido, a gente tem que pesquisar para FeLV. Ela causa enterite, olha lá, Carol está ali, ela causa enterite. Causa neuropatia, causa imunossupressão, causa anemia, causa câncer, causa uma emaciação progressiva, causa complexo respiratório crônico. Qualquer morbidade vai pedir pesquisa de FeLV. Concordo. Alguém vai falar, animais que têm acesso ao meio externo. Um gato que tem acesso ao meio externo tem contato com um gato que tem FeLV, um transmite para o outro, concordo. O gato que é outdoor, o gato que tem acesso ao meio externo. O gato que veio de uma colônia, concordo. Ele veio de uma colônia, pode ter animais infectados nessa colônia que tenham transmitido para ele. O gato que vai para uma colônia, porque se ele for positivo, ele leva a FeLV para essa colônia. E gatos supostamente expostos. Um dia ele deu uma escapadinha, um dia ele foi parar na casa do vizinho. Sobrou quem? De verdade. Quem sobrou? Sobrou. Aí você vai falar para mim, mas você tem aquele gato que nasceu na casa da tutora, mora num ambiente controlado, ela não faz absolutamente nada, ele não vai nem para pet shop. Você tem certeza que dentro dela não tem a louca dos gatos? Que um dia ela não vai achar um gatinho doente na rua e não vai trazer esse bendito desse gatinho para dentro de casa e vai colocar do lado desse gato que não era vacinado? E, de repente, esse gato não tenha que ser testado mais para frente por conta disso? Nem que ele tenha passado 2 dias em comunidade. Então, a gente precisa começar a ampliar o nosso leque e pegar o que as guidelines falam atualmente.
todo gato tem que ser testado a partir de agora. E por quê? Porque é uma importante causa tanto de morbidade quanto de mortalidade no gato doméstico. Portanto, a testagem a partir de agora é considerada uma testagem obrigatória para todo mundo. E as guidelines de vacina mudaram por conta disso. Porque a partir de agora as guidelines falam: vacinem todos os gatos na primeira infância. Por quê? Porque você garante na primeira infância, com uma imunização bem feita, a imunidade desse cara para a vida inteira. Então, se eu pego aqueles gatos que fazem aquele booster vacinal, e o booster vacinal são as 3 doses da infância, mais aquela que acontece 6 meses a 1 ano depois, porque aquela vacina não é um reforço, aquela vacina ela fecha o booster vacinal, é uma ideia errada que aquilo é um reforço anual, aquela não é reforço, aquela 4ª dose fecha o leque, então 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí a gente repica com 6 meses depois da terceira, ou até 1 ano depois da terceira, e isso é a primo-vacinação. E a partir daí, você pode escolher de acordo com o tipo de vida do gato. Mas as guidelines são mandatórias. Esse primeiro leque tem que incluir felve. Só que para incluir felve, esse gato tem que ser testado, porque você não vacina um gato positivo. Ah, mas não posso vacinar positivo? Você pode, só que você está fazendo uma, desculpa a palavra, cagada. Por quê? Porque se você vacina esse gato sem testar e ele desenvolve felve lá na frente, você é o cara que está fazendo propaganda antivacina. Sinto muito. Porque esse cara, o proprietário, na hora que você está conversando com ele, parece que ele entende tudo que você está falando, ele concorda com tudo, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Até o capítulo 3 do livro. Que é quando a lama começa a vir do bueiro. Quando a coisa começa a dar errado, você que é a pessoa mais querida, o melhor profissional, o melhor veterinário de gatinho, você vai ver, sua cara vai estar estampada no Facebook. Com 10 milhões de compartilhamentos nas 3 primeiras horas. Então começa a prestar atenção. Não é bem assim que a coisa acontece. Para leishmaniose não era assim? Não tinha que testar para vacinar? Por que para felve não vai ser? Não adianta vacinar o cara que é positivo, só que a hora que você vacinou um cara, ele pagou mais caro essa vacina porque ela é mais cara. E esse gato positivo depois fica doente e morre, nós acabamos de fazer uma propaganda anti-vacina. E a maior que a gente podia ter feito. Nós acabamos de queimar a nossa principal forma de profilaxia. Então, eu acho que vale a pena colocar a mão na cabeça e pensar com relação a isso. Então, mais um motivo para testagem. Preparar esse gato para a primo-vacinação. Tá? E aí, hashtag carioca. Os cariocas são muito espertos mesmo. Né? Miô testou. Tem bigode, é para fazer testagem. E é assim que vai ser. Quantas vezes na vida? Várias, pessoal. Porque a vida é longa. Você testa no primeiro ano, a realidade desse gato às vezes muda no segundo, muda no terceiro, muda no quinto, muda no nono. Vim com essa história para mim, não, mas ele já foi testado, isso não serve. Quantos gatos foram testados lá atrás e a hora que a gente retesta, o cara é positivo agora? Você sabe em que condição que ele foi testado? Que é isso que a gente vai conversar? Em que momento que ele foi testado? Às vezes você testou antes do cutoff do teste ter sido alcançado. Você testou antes de ter batido no limite de detecção do teste. Ele deu negativo. 2 meses depois, esse gato está positivo e você não pegou. E está cantando para todo mundo, a gente testou. É o que acontece dos gatos que vêm das protetoras. Porque o gato é testado lá dentro, ele volta para o meio de um bando de gato. Ele pega o cara, testa o gato e volta a colocar o gato no meio daqueles 58. E o gato, às vezes, demora 3 anos para ser adotado. Aí ele foi testado. Ô, gente... Aí dá encrenca na casa do tutor, isso é injusto. Tudo bem, tem gato, eu atendi uma tutora hoje que ela tem 5 gatos FIV positivos. Porque ela adotou o primeiro da rua. Só que ela achava que ele estava muito sozinho, mas ela não achava justo pegar um negativo, então ela só foi adotando o FIV positivo. Ela adotou 5. E a premissa para ela era só adotar FIV. Eu falei, cara, você é corajosa, porque emocionalmente você é corajosa e financeiramente você é mais corajosa ainda. E eu que estou atendendo você, acho que também sou. E agora a encrenca vai cair toda no meu colo, né? Mas está valendo, tamo junto. Bom, então feita essa introdução, vamos entender do que a gente vai lidar, com o que a gente vai lidar. Então vamos pensar, felve é um cara que é um retrovírus. Retrovírus é o cara que anda de marcha ré. Em termos replicatórios, ele anda de marcha ré.
ele tem o seu material genético sob a forma de RNA, ácido ribonucleico. E aí, quando ele vai entrar numa célula, ele vai se utilizar de algumas enzimas que são chamadas de proteases. Então, o que vocês estão vendo ali em cima, aquela bolinha, ela vai aderir à superfície da célula, que vai ser um linfócito B ou um monócito, mas principalmente linfócitos B, vai aderir na superfície dessa célula e vai se utilizar de enzimas para ele poder fazer essa adesão, ser englobado por essa célula e chegar ao citoplasma. A hora que ele chega no citoplasma, ele deixou o envelope viral lá fora. O envelope viral se fundiu à membrana plasmática da célula hospedeira e o que entrou foi o capsídeo viral, que é isso que parece um diamante que vocês estão vendo aí dentro. Aí, quando ele entra, ele ativa uma outra enzima que ele tem, chamada transcriptase reversa. Transcriptase reversa pega aquela fita de RNA e duplica como um DNA complementar. Lembra que existem algumas bases que são diferentes entre RNA e DNA. Então, ele joga o complemento para cá e ele forma um DNA complementar. Por isso que ele é um retrovírus. De RNA, ele vira DNA. Aí, esse núcleo capsídeo viral contendo esse DNA vai para o núcleo da célula hospedeira e vai se utilizar uma terceira enzima chamada integrase. E vai integrar esse DNA viral no DNA, no genoma desses linfócitos da célula hospedeira. E vai colocar esse DNA ali dentro. A partir daí, ele começa a fazer uma codificação, ele gerencia a partir de agora essa célula que incorporou esse DNA, porque ele muda toda a funcionalidade dessa célula. Então, é um linfócito, então ele vai alterar a produção de anticorpos. Ele vai alterar o reconhecimento de estruturas estranhas. Ele vai fazer com que esse linfócito produza partículas virais. Então, o que a gente vai ter que entender, em primeiro lugar, é que aquela coisa que vocês entendem como imunossupressão, essa palavra está errada. Imunossupressão não significa ficar fraquinho. Não significa ficar afeito a infecções só. Imunossuprimir significa suprimir a resposta imune normal. A resposta fica disfuncional e pode ser para mais. Esse indivíduo pode começar a fazer um monte de doença imunomediada. Ele pode fazer uveíte, ele pode fazer poliartrite, ele pode fazer encefalite, ele pode fazer enterite. Ele pode fazer citopenias imunomediadas, anemia hemolítica imunomediada, neutropenia imunomediada. Então, pode acontecer uma zona no organismo por conta disso. Porque só de alterar a codificação dessa célula, ela vai funcionar toda de forma normal. E dependendo das combinações que foram feitas nessa inserção, cada linfócito faz uma coisa diferente. Não vai ser padrão. Vocês vão imaginar que essa inserção gênica que acontece aí dentro faz combinações diferentes célula a célula. E vai mandar o maior número de combinações parecidas que o indivíduo tem. Só que tem um detalhe. Linfócitos são as células que mais demoram para morrer no organismo, se a gente for pensar em células do sangue. Linfócitos vivem anos. Um neutrófilo vive um dia. Linfócitos vivem anos. Então, eles se multiplicam e as células filhas já nascem com o código genético do vírus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que isso acontece? Por que a AIDS é uma infecção viral também que perdura tanto tempo? É a mesma coisa. Você tem a célula que tem o código genético do vírus ali, ela se divide e a célula filha nasce com o código genético do vírus, e o vírus nem entrou nela. Ela herda da célula mãe. Então, isso vai acontecer. Então, eu tenho células que vão sendo infectadas e eu tenho células que vão se reproduzindo e mandando esse material genético aí para frente. E é claro, tem muitas células que, quando elas vão sendo infectadas, elas se tornam fabriquetas de vírus e vão formando mais partículas virais. Esse mecanismo replicatório, portanto, ele tem os objetivos de determinar a maior replicação viral, destruição imunomediada de estruturas que são variadas aí no organismo e distúrbios proliferativos. Distúrbios proliferativos, câncer linfático. Os benditos dos linfomas e as benditas das leucemias que deram o nome ao tal do vírus. Por quê? Porque tanto esse vírus ele pode inserir oncogenes nesse material genético,
quanto ele pode suprimir aqueles genes que o indivíduo tem para não deixar o processo tumoral acontecer. Então, eu posso ter genes causadores de tumor que o vírus inseriu naquele DNA, mas eu também posso ter genes que suprimem a defesa do organismo contra tumores. São os dois mecanismos para os distúrbios oncológicos que a gente vai observar. E esse vírus, ele foi descoberto ali na década de 60. Em 1964, vêm os primeiros relatos do vírus da leucemia felina. Na década de 70 foram desenvolvidos os primeiros testes. E a primeira vacina ela foi lançada no mercado internacional em 1985. E ela ganhou vulto em 1987. Esse vírus é um vírus que não persiste muito tempo fora do organismo, porque ele é um vírus envelopado. Então, a semelhança do vírus da AIDS, ele sai do organismo e praticamente ele é destruído. Alguns trabalhos falando da transmissão por fomites, por água, por alimento, começam a ser meio desmerecidos na atualidade. Né? Antigamente se acreditava muito na transmissão por comedouro, bebedouro, mas atualmente não se acredita tanto que isso aconteça, porque a permanência do vírus no ambiente realmente é muito pequena, mas a gente vai ter uma transmissão muito importante gato a gato. Indivíduos infectados que vão desenvolver doença, basicamente desenvolvem dois tipos de síndrome. Ou eles desenvolvem síndromes degenerativas, que são aquelas que envolvem a imunossupressão, as alterações imunológicas, né? Ou aqueles indivíduos que desenvolvem as citopenias, são aqueles que têm infecção da medula óssea e vão apresentar citopenias variadas ou em combinação. Então, anemia, leucopenia, anemia e leucopenia, anemia e trombocitopenia, panleucopenia, pancitopenia. E você tem aqueles indivíduos que vão ter a doença imunossupressiva, propriamente dita, que é aquele indivíduo com FeLV que vai migrando de uma infecção para outra. A outra síndrome, que deu nome à doença, é a síndrome proliferativa. É o indivíduo que faz o linfoma, é o indivíduo que faz a leucemia. O que é importante a gente lembrar é que muitos indivíduos que têm linfomas, apesar do teste dar negativo, se você fizer pesquisa do antígeno por PCR no tumor, a gente está achando o vírus dentro do tumor. Então, existem alguns trabalhos de linfoma alimentar, existem alguns trabalhos de linfoma mediastinal, que o indivíduo fez o teste de antígeno no gato, não achou nada. Fez o teste de PCR no gato, não achou nada. Fez o teste de PCR no tumor e achou material genético do vírus no tumor. Então, ele é um vírus para lá de capcioso. Continua confirmando a minha teoria de que o gato veio de outro planeta. Porque o vírus dele é extraterrestre. Não tem explicação, né? A saliva é a principal secreção do indivíduo que vai fazer a transmissão desse vírus. Para cada ml de saliva de um gato progressor, que a gente vai comentar daqui a pouco, um gato que vai ser fonte de infecção, a gente tem mais de 1 milhão de partículas virais. Então, a saliva é a principal base para a transmissão entre gatos. E é por isso, né, que o amor é a causa de tudo. Eu gosto de chamar FeLV de FeLove, porque fica fácil a gente lembrar. Essa transmissão, ela vincula, né, relações afetivas. Então, se você vai pensar como o FeLV se transmite, FeLove, beijo na boca, um gato lambendo o rosto do outro, chameguinho, um gato lambendo o outro dormindo de conchinha, mamãe cuidando do filhote. Então, tudo que envolve o amor, porque tudo que envolve o amor envolve beijo, se envolve em beijo, envolve saliva. Então, estamos lá. Gatos socialmente bem adaptados são aqueles gatos que têm mais risco para FeLV. Então, você tem uma colônia gigante, eles têm que dormir juntinho, eles não têm opção. Você tem uma colônia gigante, eles têm que dormir junto. E você escolhe para dormir junto com quem você gosta mais. Eu não vou pegar a Carla, que eu não suporto. De jeito nenhum. Vou deitar longe, né? Então, a gente vai lá, fica juntinho, mais agarradinho, dorme de conchinha. Tem aquela coisa, né? Eu sou gordo, não consigo lamber meu bumbum, peço pro outro lamber, e aquela coisa. Isso vai acontecendo. Aí vai. E assim vai, né? A mãe,
ela tem dois mecanismos importantes, né, nessa transmissão. Primeiro momento importante pode ter uma transmissão transplacentária. Gatos já podem nascer infectados por febre, mas aqueles que já nascem infectados não evoluem muito bem. Normalmente eles vêm com natimortalidade, neomortalidade. Então, normalmente a gente não vai ter esse gato progredindo. Mas eu tenho aqueles gatinhos que passam da primeira semana porque não estavam infectados e a mãe faz a limpeza desses filhotes. E aí é lavando a cara mesmo. Aí eles começam a se infectar no momento que eles já receberam anticorpos maternos. Então, eles resistem a essa primeira infância. E pode ser que eles desenvolvam isso mais para frente. E a transmissão lactogênica é muito importante. Essas partículas virais elas saem em alta concentração pelo leite. Então, amor de mãe envolvido. Olha lá, um lavando o outro e a gente tem o amorzinho. Então, esse é o cenário mais importante. A gente não pode esquecer que tem um amor muito importante que é o que nós temos pelos nossos pacientes. Eu tenho um gato anêmico, eu me desespero para arrumar uma bolsa de sangue para esse gato fazer uma transfusão. Só que se essa transfusão não for bem feita, com critérios de triagem, eu posso causar problema para esse gato. Porque o doador tem que ter sido testado. E não adianta fazer o teste rápido no doador. Ele tem que fazer pesquisa de DNA proviral por PCR. Porque gato regressor transmite FeLV por PCR. Então, não adianta fazer o teste rápido para pesquisar se o doador pode ser esse ou não. Tem que fazer PCR para pesquisar DNA proviral. Agora, interação agressiva transmite? Transmite. Mordida tem saliva? Tem. Então, em briga, transmite FeLV? Transmite também. É que briga transmite mais FIV. Transmite mais FIV por quê? Porque o cara que transmite FeLV tem muito amor envolvido, coisa que não acontece com FIV. Mas interação agressiva também vai fazer transmissão de FeLV. E aí aqui tem o problema. O cara que tem mais tem problema com FeLV é o jovem. Por isso a importância de vacinar todos os gatos da primeira infância até 1 ano de idade. Porque justamente os pequenininhos, eles não conseguem se defender porque falta anticorpos para essa defesa. E se eles são infectados na primeira infância, é a maior parcela de gatos que faz a infecção completa, faz a infecção progressiva. Quem faz a infecção progressiva morre de FeLV. Então, por isso que a gente luta tanto para fazer essas campanhas de testagem e vacinação na infância. Porque esses caras, muitas vezes, eles não recebem anticorpos da mãe eles recebem o vírus, e quando eles recebem anticorpos e vírus, os anticorpos, às vezes, eles ganham, os vírus, eles ganham dos anticorpos, e quando eles desenvolvem FeLV na primeira infância, provavelmente eles não conseguem debelar a infecção e são progressores, que têm a vida mais curta, tá? Então, é por isso que a gente faz uma luta aí com relação a isso. O que vai acontecer? Esse vírus, na maior parte das vezes, ele entra por via oronasal. E aí ele vai se multiplicar nos tecidos linfóides da cabeça, da boca, do nariz. Multiplicando-se nesses tecidos linfóides, em monócitos e linfócitos, esse vírus ele vai começar a migrar pelo organismo, vai indo para tecidos linfóides à distância, numa brincadeira tipo ligue os pontos. Então, comecei na tonsila, aí eu vou para o linfonodo, aí eu vou para outro linfonodo, depois eu vou para outro linfonodo. Se for um filhotinho, eu vou para o timo, aí eu vou para outro linfonodo, aí eu vou para o baço, aí eu vou migrando, aí eu vou para o intestino, aí eu vou para a medula óssea. Então, a brincadeira ela é assim. Então, a gente entra, vai migrando, com o objetivo de chegar até o intestino, que é onde a gente tem as placas de Peyer, as placas de Gumprecht, os folículos linfóides, e chegar até a medula óssea. Então, esse é o caminho de entrada. Essa fase dessa entrada, migrando rumo à medula óssea, a gente vai chamar de primeira viremia ou fase de antigenemia. Porque à medida que o vírus vai se multiplicando, tem antígenos do vírus que ficam solúveis na circulação e a gente também consegue detectar. Então, primeira viremia ou antigenemia. Aí o vírus ele vai indo e o sistema imune vai tentando reagir.
Tem gato que é muito bom nessa reação, tem gato que é mediano, tem gato que é muito ruim. Se a gente pegar o gato que é muito ruim, a infecção ela vai completar o ciclo inteiro. O que é completar o ciclo inteiro? É bater na medula, se multiplicar na medula e voltar para a circulação. Então, aí acontece uma segunda viremia. Nessa segunda viremia, o vírus foi para a medula em linfócitos e monócitos. Na medula, ele achou a Disneylândia. Na medula, ele vai se multiplicar em precursores e ele vai principalmente em neutrófilos e plaquetas. E aí ele vem para a circulação com uma carga muito maior. Se vocês fazem o hemograma, o que a gente tem de mais numeroso no hemograma? Se a gente for parar para pensar entre todas essas estruturas. Linfócito você tem 1.500 a 5.000 por milímetro cúbico. Neutrófilo já parte de 5.000. Já tem mais neutrófilo do que linfócito. Pelo menos 3 vezes mais. Se você for pensar em plaquetas, são 200.000 por milímetro cúbico. Vem com tudo para a circulação que nem um tsunami. Então, quando o vírus vai para a medula e a infecção da medula é bem realizada, ele volta para a circulação em estruturas que são mais numerosas e essa segunda viremia ela ganha um vulto muito maior. Só que nesta volta, esse vírus agora ele foi habilitado para ir para os tecidos epiteliais. E agora esse gato começa a excretar. Então ele vai começar a excretar pela lágrima, pela saliva, pela urina, pelas fezes, pelo leite. É esse momento que esse gato se tornou uma fonte de infecção. Depois da segunda viremia. Esse é um gato progressor. Gato progressor, ele faz as 2 viremias, se torna fonte de infecção e desenvolve FeLV. Que é o gato livro. É o gato livro de doenças infecciosas, né? É aquele gato que vem com aquela historinha que o professor contava pra gente. Né? Infecção, fator predisponente, sinais clínicos, tratamento, diagnóstico, prognóstico. Esse é o cara, esse é o gato do livro. Esse é o gato típico. Vai acontecer em 40% dos casos. Essa infecção é aquela infecção que vocês estão vendo ali no final, onde eu tenho uma resposta imune ausente ou fraca. Mas eu tenho outras formas de infecção, que é a hora que começa a embaralhar a testagem. E é aí que a gente vai precisar desatar esse nó. Esse é o nozinho que a gente tem que desatar. O objetivo de hoje começa aqui. Vamos pensar, então, as 3 formas de infecção clássicas de FeLV. A primeira, vocês nem vão saber que ela aconteceu. Chama infecção abortiva. Abortou a missão. O vírus entrou no gato. Deu de cara com uma resposta imune tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele não conseguiu nem botar a cabeça para fora do linfonodo. Solapou, neutralizou a carga viral. A resposta imune muito alta. Você pode pensar no cara que tinha tomado um colostro da mãe com anticorpo. Você pode pensar no indivíduo que foi vacinado. Você pode pensar no indivíduo que teve contato com uma carga viral muito baixa. E o sistema imune conseguiu responder de forma mais intensa que a carga viral que teve contato com o gato. Essa infecção abortiva. Vocês não vão saber que isso aconteceu. Por enquanto, não. A Europa começa a saber, porque agora começa a testagem pesquisando anticorpos na Europa. Então, por isso que a gente sabe. Você não acha o antígeno no gato, mas você acha anticorpo anti-FeLV. Experimentalmente, isso já foi documentado. Então, esse é o cara que a imunidade do gato é muito mais relevante que a carga viral. Esse indivíduo não faz viremia. Esse indivíduo não é detectável nos testes que a gente tem comerciais por enquanto. Mas se eu fizesse a pesquisa de anticorpos, eu detectaria anticorpos anti-FeLV nesse gato. Qual a importância de eu estar falando desse gato para vocês? É o que explica por que dentro de uma família você tem gatos positivos e gatos negativos. Eu estou tratando um gato com linfoma que é FeLV e FIV positivo
Ele tem uma contactante FeLV positiva e as outras 3 gatas que vivem com ele e dormem de conchinha com ele são negativas em todos os testes. O que explica isso? Uma imunidade muito boa dessas gatas. Mesmo a longo prazo, mesmo... A gente não sabe o desdobramento ao longo de uma década vivendo juntos, mas teoricamente, à medida que o tempo passa, essa imunidade ela se torna mais forte. A imunidade é menor, a chance de infecção vai ser maior na infância. Então, teoricamente, nós ainda estamos pagando para ver porque biologia não é matemática, né? Mas provavelmente elas tiveram contato com o vírus. É que a gente nunca dosou anticorpos porque a gente não tem esse teste para fazer. Mas pode ser que a gente dose anticorpos dessas gatas, elas tenham título. E a gente nunca ficou sabendo. É o que acontece com a maior parte dos cães. Se vocês pesquisarem anticorpo de Ehrlichia, a maior parte dos cães é soro reagente, o que faz com que seja errado tratar. Todo mundo pega um soro reagente para Ehrlichia e faz oxiciclina. É a maior besteira que se faz. Não significa que eles tenham erliquiose, né? A maior parte dos cães teve contato com carrapato e vai ter título mesmo. Infecção não significa doença. Então, é a mesma temática. Então, a gente fica de olho nisso para a gente explicar. Porque o doutor fala, mas elas não deviam ter pego? Então, não. Porque a imunidade delas é melhor que a dele. Mas por quê? Porque geneticamente essa imunidade foi modulada de alguma forma diferente. Não sei dizer qual é a variável, mas é isso. Mas elas eram vacinadas? Todos. Não, contra a FeLV ninguém era. Contra a FeLV ninguém era, porque esse é o modelo clássico que foi adotado no lugar e tinha sido testado anteriormente. Todo mundo foi testado, era negativo. Aí, de repente, veio o gato com linfoma e, de repente, você começa a descobrir que tem mais gente com linfoma na casa. Porque o teste que foi feito não era o teste mais de acordo e o momento que foi feito também não. Entendeu? Tanto que a gente teve que retestar todo mundo, só que eu retestei por um outro teste. Aí eu já fui para cima da PCR, para fazer o confronto. Tá? Segunda modalidade que você tem, infecção regressiva. Regressiva significa que eu fui até um ponto e depois eu voltei para trás. É um cara que faz a primeira viremia, mas ele não faz a segunda. É aquele cara que te faz ficar com cara de palhaço na frente do doutor. Porque ele tinha um teste positivo e de repente esse cara fica negativo. Você falou pro cara que ele é positivo, ele fala, fui num outro veterinário e fiz o teste e ele deu negativo. Você fala, mas pode acontecer. Mas por que pode acontecer? Porque a imunidade desse gato é meia boca. Ele não segurou a onda no primeiro momento, mas foi correndo atrás do prejuízo, produziu anticorpo e na chegada do vírus à medula ele conseguiu neutralizar a carga viral. Então esse cara tem uma resposta imune que é boa. Não é aquela coisa espetacular, mas é uma resposta boa, porque ele conseguiu. Então houve um equilíbrio entre a carga viral e a imunidade desse gato. Isso se traduz de que forma? Ele faz a primeira viremia e, num primeiro momento, ele vai dar positivo nos testes. Porque ele faz a fase de antigenemia. Só que vai chegar um segundo momento em que ele vai fazer negativação. Mas não se esqueçam que o DNA desse vírus foi incorporado nos linfócitos desse gato. Ele deixa de ter partícula viral ativa, causando nova infecção em novas células. Isso é um ponto, mas ele não deixa de ter manobras disfuncionais desse vírus gerenciando essas células linfóides. Então, esse cara ele pode ter tanto quadros neoplásicos, quanto ele pode ter aquelas anomalias que eu falei para vocês. Ele pode ter doença imunomediada e principalmente aquelas citopenias. Mas se eu não peguei nesse primeiro momento dessa primeira viremia, ele vai continuar negativo? Então, às vezes você acha que ele é negativo, por isso que você não pode confiar só no teste rápido. Por isso que todo teste negativo você vai fazer sempre uma contraprova e vai pesquisar o DNA viral. Sempre. Para ver se ele não é um regressor. Porque a característica do regressor é ele ser negativo nos testes, mas ser DNA positivo. Porque isso explica muita coisa. Eu tenho uma paciente que eu estou tratando aqui agora, que é a Charlot. A Charlot, ela começou a fazer uma anemia hemolítica. Ela tinha sido adotada e falaram para ela tem um teste negativo. Ela trouxe para mim o teste negativo. Eu falei, então, mas a gente vai ter que pesquisar por PCR. A veterinária achou que era um absurdo fazer PCR, que não tinha nada a ver, porque, afinal de contas, a gata estava apresentando uma manifestação clínica, ela tinha que ser progressora. Então, o teste rápido tinha que achar. Eu falei, não é bem assim. DNA faz estrago. Fomos atrás, ela é DNA positiva.
E aí ela faz uma anemia hemolítica imunomediada. Então, os quadros imunomediados, as citopenias e os quadros neoplásicos, eles são ligados à infecção regressiva também. Vocês estão entendendo? Não é achar, muita gente, num determinado momento, achou que era bacana existir infecção regressiva. Tem gente que acha que a infecção regressiva é o que ela ter sido curado da FeLV, e não é. A disfuncionalidade, pessoal, existe, tem um material genético do vírus ali gerenciando células do sistema imune. A imunossupressão demora mais para acontecer, mas as citopenias e os quadros oncológicos vão acontecer de qualquer forma, se for para acontecer. Então, a gente continua com um problema pairando sobre a cabeça da gente, tá? E um detalhe importante, por que vocês têm que descobrir se um gato é regressor ou não? Gato regressor não pode atuar como reprodutor, porque ele passa essa genética para os filhos, e esse indivíduo também não pode doar sangue, porque ele vai doar um sangue cheio de linfócito com o material genético do vírus. E o cara que recebe isso passa a ser um gato infectado, que normalmente não está bem, porque senão não estava recebendo sangue. Alguém concorda? Ou um cara que está recebendo sangue está bacana? Não está. Aí o cara que não está bacana recebe um sangue infectado, ele pode reverter e pode fazer uma infecção progressiva. Tá? E a infecção progressiva? Aquilo que eu comentei. O cara tem uma resposta imune que é fraca ou ausente, faz uma viremia persistente. Então, ele faz a primeira viremia, passa pela medula, faz a segunda viremia. A gente pega esse cara em todos os testes e é o cara que tem a doença mais clássica, com grande risco de fatalidade ou de mortalidade mais precoce aí no curso da doença. Tá? Basicamente, para a gente resumir, vocês estão vendo aí esse esquema. Esse esquema a gente tem o gato sendo exposto ao vírus, e aí, dependendo da imunidade dele, ele faz diferentes formas de infecção. Ou ele faz uma infecção abortiva, se a imunidade for forte, ou ele faz uma infecção regressiva, se a imunidade for boa, for mediana, uma infecção progressiva, se a imunidade for ruim. Esses são os 3 cenários mais possíveis, mas ainda tem um último escape. Senhor, como assim? Tem um tal de um gato mais estranho ainda, que veio de uma galáxia mais distante ainda, que pode fazer uma infecção focal ou atípica. Ele pode sequestrar o vírus dentro de tecidos específicos. Teoricamente em tecidos linfóides. Mas ele também pode sequestrar em tecidos ectópicos, como glândula mamária e como o olho, pulmão, rim. Mas sequestra como? Vai saber. Ele vai lá dentro, os anticorpos vão para lá e falam, daqui você não sai. Sei lá o que acontece. Acontece. Mas é uma forma de infecção que ainda tem sido estudada. Mas, na verdade, o que a gente vai ter é um indivíduo que vai fazer um teste diferente, que eu vou comentar no final, mas que, basicamente, o vírus não sai de dentro desses tecidos, mas a gente pode achar o antígeno vindo para a circulação. Só o antígeno, que é uma proteína do vírus. Então, essa proteína, ela escapa, vem para a circulação, mas a partícula viral não. Essa infecção, ela ainda não tem muita tradução clínica para a gente, mas alguns autores, eles acabam colocando uma preocupação que algumas fêmeas que fazem testes negativos possam transmitir pela glândula mamária para os filhotes durante o aleitamento. É muita preocupação para uma pessoa só. Porque, na verdade, para você identificar essas gatas, o que sobraria seria ordenhar a gata e você fazer o teste do leite, praticamente. Aí já começa... Gente, meu psiquiatra não vai dar conta. Então, vamos deixar os caras explicarem isso para a gente depois. Então, vamos lá. Que testes que eu vou ter a partir disso que a gente discutiu é que é importante a gente pensar em como a gente vai fazer a testagem desses gatos. E quais são os testes que eu tenho para utilizar. A gente pode fazer a pesquisa do antígeno viral, que é isso que vocês fazem mais na prática do dia a dia. A pesquisa da proteína P27, que é o antígeno do capsídeo viral, que é o que está presente naqueles imunoensaios rápidos.
kit de ELISA, o Snap Test, imunocromatografia, né? De várias marcas aí existentes no mercado. Então, normalmente a gente pesquisa essa proteínazinha, é um teste que a gente faz num curso aí de 15 minutos. Demora um pouco mais porque tem que tirar o teste da geladeira com uma antecipação, mas vamos lá. 45 minutos eu tenho o resultado. A gente pode fazer, não se faz mais isso, mas é um teste que foi utilizado por algum tempo, que seria a pesquisa de um outro antígeno viral, que é o antígeno GAG. Esse antígeno GAG, ele se manifesta quando os neutrófilos são infectados, quando o vírus passa pela medula. Quando ele passa pela medula e infecta o neutrófilo expressa essa proteína GAG. Então, no passado, o que a gente fazia? Você pegava um gato positivo, para você ter certeza se ele estava na primeira ou na segunda, você confrontava com esse teste. Se você pegava esse teste positivo, você já sabia que era a segunda, já tinha passado pela medula. Basicamente era isso. Entre aspas, né? Porque só a USP que fazia isso, porque alguém tinha um projeto de pesquisa dentro da USP fazendo isso, e era um Deus nos acuda para você conseguir encaminhar para fazer isso, para dar certo. Então, teoricamente, esse teste existia no passado, que era para confirmar o gato positivo, para saber se ele era um progressor ou não. Mas a imunofluorescência a gente não mexe mais com ela. Agora a gente mexe bastante com a biologia molecular, então a pesquisa de RNA ou de DNA proviral. E normalmente, gente, eu faço e pesquiso os dois simultaneamente, né? Eu acho que a gente sempre precisa pedir RNA e DNA proviral ao mesmo tempo para conseguir interpretar qual é a situação deste gato, que é o que a gente chama de RT-qPCR. E a pesquisa de anticorpos anti-FeLV que a gente ainda não tem no Brasil. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui são os POC testes, que são os testes rápidos, e vai fazer a PCR. Só para vocês entenderem, então, o teste lá de cima, vocês conhecem comercialmente. Eu vou falar dos dois testes mais utilizados, o teste da IDEX e o teste da Leri, que são os que a gente acaba mais utilizando mesmo. O teste da IDEX, o teste da Leri, a maior parte dos POC testes do mercado fazem teste para FIV e FeLV simultaneamente, porque os fatores de risco são os mesmos. Então, não tem sentido você dissociar os dois. O teste da IDEX é um teste de ELISA, o teste da Leri é um teste de imunocromatografia. Mas a base do teste é a mesma, tem trabalhos comparando os dois testes, colocando sensibilidades e especificidades relativamente semelhantes. E a imunofluorescência direta, aqui num esfregaço de sangue, que vocês veem algumas células que estão pintadinhas num verde fluorescente, isso no microscópio de campo escuro. Essa célula, na verdade, você está jogando o anticorpo fluorescente contra aquele antígeno GAG, a hora que ele encontra o GAG, aquilo fluoresce, você sabe que tem um marcador ali. Basicamente é isso, tá? E só para vocês identificarem, para não ficar tão perdido, todo mundo imaginando quem é a tal da proteína P27, aqui eu coloquei a partícula viral. Vocês estão vendo que tem uma carapacinha azul, depois tem uma linha amarela, se não for daltônica, depois tem uma outra linhazinha verde e tem um quadradinho verde, proteína P27. Então, a proteína do núcleo capsídeo viral. Que é isso que a gente vai identificar. Então, quando eu falo para vocês da infecção focal, que o vírus não vem para a circulação e vem o antígeno, é que na replicação do vírus tem proteínas que escapam. Então, esse antígeno, ele escapa sozinho e vem para a circulação e, de vez em quando, o teste consegue identificar, tá? Quando o vírus está se replicando normalmente, esses antígenos, eles ficam na circulação. Então, quando você pega o antígeno, não significa que seja o vírus inteiro que o teste detectou. Ele detectou essa proteína, que é uma proteína específica do vírus. Mas, normalmente, se tem a proteína, é porque o vírus está em algum lugar. Porque ela não estaria andando sozinha pelo organismo. Deixei o vírus em casa, resolvi dar um rolê dentro desse gato, né? PCR, reação em cadeia de polimerase. Primeiro, vamos consertar, pelo menos entre nós, alguns conceitos. RT-PCR, o que significa? Não é tempo real. Se alguém acha que RT-PCR é PCR em tempo real, deleta. Não é real time, é reverse transcription.
Significa que eu vou utilizar uma transcriptase reversa na reação, porque eu tenho uma pesquisa de RNA em andamento. Quando é tempo real, é Qzinho que entra na história. Quando tem um Qzinho antes de PCR, isso é PCR em tempo real. E até os laboratórios colocam isso errado. Então dá para a gente começar a consertar isso, que fica gafe feia. Feia. Aí então eu tenho uma PCR que eu vou fazer com a utilização de uma transcriptase reversa. Teoricamente, o primeiro cara que eu vou pesquisar, estou pensando no vírus, o material genético do vírus é RNA. Então, eu posso pesquisar RNA? Posso. Que informação que eu tenho se eu pesquiso RNA e o teste me responde que tem RNA viral? Primeira coisa é que o vírus está lá. É uma resposta qualitativa. Tem o vírus aí, RNA positivo? Tem. Achei o material genético do cara, o vírus está nesse gato. Onde eu posso pesquisar isso? Posso pesquisar no sangue? Posso. Mas eu também posso pesquisar na saliva. Malê, eu achei um gato positivo, eu quero saber se ele pode ficar com os meus gatos ou não. Tem gente que vai querer pesquisar se esse gato está eliminando o vírus. Você pode fazer pesquisa da cavidade oral e verificar se ele já é um eliminador. Porque, de repente, esse cara pergunta, será que eu preciso testar todo mundo já? Meu Deus, eu descobri que o gato é positivo, ele estava com os meus gatos. Eu preciso testar todo mundo agora? Calma. Vê primeiro se esse cara está eliminando antes de você testar os outros 15 de cara. Antes de ter esse desespero coletivo. Vamos ver ele primeiro. Se ele estiver eliminando, depois a gente testa todo mundo. Se ele não estiver eliminando, talvez você não precise testar todos agora. É uma chance que a gente tem, né, de situações diversas que podem acontecer. Então, ele é um teste de triagem para identificar indivíduos que são positivos. Mas ele também pode identificar fonte de infecção. Ele também pode ser utilizado para quantificar. Em quem você quantificaria? Para que eu vou quantificar? Tem um cara que é positivo a vida inteira e o tutor quer saber se ele está evoluindo na infecção. Se faz isso com o indivíduo humano portador de AIDS, portador de FIV, portador de HIV. O portador de HIV, ele faz isso, ele vai verificando carga viral, até ver que momento que ele chega para começar a tomar antiviral. Mas a gente pode fazer isso para controlar tratamento. Nós estamos começando a discutir tratamento com antirretroviral. Como é que você sabe que o tratamento com antirretroviral está dando certo? Porque você sabe quanto ele tinha antes, você começa a tratar esse cara e você vai controlando para ver se o antiviral está dando certo. Senão você aborta a missão. Para que ele vai ficar tomando se não está dando certo? A gente faz isso. Eu estou fazendo isso com um gato agora. Um gato que tem um linfoma, ele vai muito mal na quimioterapia, eu tive que entrar com antirretroviral para a quimioterapia dar pega no gato. Senão a coisa não vai. Ele tem FIV e FeLV. Eu não tive chance, só que daí eu vou controlando com a carga viral. O antiviral está dando certo? Tá. Por quê? Porque eu estou controlando a carga viral. Mete quimioterápico nesse gato. E a gente vai fazendo esse bem bolado, tá? DNA proviral. Que vantagem Maria leva? Já estou dosando RNA, para que eu vou dosar DNA? DNA também te fala se esse gato é um gato infectado. Só que o DNA não consegue te falar se ele é virêmico ou não. O RNA te fala que ele é virêmico. Porque eu estou achando o RNA na circulação. O DNA não te fala se ele é virêmico. Porque o DNA vai estar sempre nesse gato. Ele nunca vai desincorporar desse gato. Mas ele vai falar para mim se esse gato é um regressor. De que jeito? Se eu dosei o RNA e ele deu negativo e o DNA dá positivo. Ele não é virêmico. Eu não achei RNA. Ou os testes rápidos de antígeno dão negativos, eu faço a contraprova do negativo com DNA. Então, ele serve para eu tentar confirmar um negativo como negativo, ou ele serve para me dizer se aquele negativo é um gato regressor. Então, o DNA é mandatório para qualquer resultado que vocês tenham. A confirmação do negativo ou para dizer se esse gato é um regressor. E claro, né,
Lembrar que se eu tenho um gato que eu quero usar como reprodutor ou como doador de sangue, é o teste que eu tenho que fazer. O que é importante para a gente saber? É que esses testes, eles têm cutoffs de datas diferentes. O que é o cutoff? É quando você consegue bater no teste no limiar de detecção do teste para esse teste começar a ficar positivo. E esse é o erro que a galera está cometendo. Quando vocês pensam num teste rápido, num POC teste de pesquisa de antígeno, são 4 a 8 semanas para esse gato ficar positivo a partir da infecção. É uma média de 30 dias. Então, pegar o gato da ONG, pegar o gato da rua, pegar o gato do raio que parta e fazer o teste imediato nele, talvez não seja uma boa ideia. Ah, mas você não testaria? Não. Eu coloco esse gato em quarentena. Eu já coloco ele em quarentena porque já não vou misturar com outros gatos, porque ele pode estar trazendo um bando de outras coisas incubadas. O cara estava ótimo no gatinho com 500 gatos. Você coloca dentro da casa que tem 2, ele começa com ranho e conjuntivite. Mas não é possível, né? Ele começa com piriri. Então você deixa ele isolado por uns dias para ver se não tem uma giardia que vai aparecer, um isóspora que vai aparecer porque mudou a dieta, Cryptosporidium, se ele não vai ter complexo respiratório, panleucopenia. E se de repente dá o tempo da gente fazer a testagem para FIV-FeLV. São 4 semanas para os 2 vírus, o tempo mínimo. Então a gente pode deixar esse gato esperando por 4 semanas e fazer a testagem. É o tempo que ele faz a quarentena, quase batemos nos 40 já. Se quiser fazer certinho, bate os 40, mas não precisa. E faz a testagem. Ou, se tem muita ansiedade envolvida, faz pelo menos 2 semanas de isolamento desse gato antes de colocar com os outros por causa de período de incubação da maior parte das doenças. E daí a gente faz a testagem por PCR. DNA e RNA. Porque para vacinar ele vai ter que ser negativo DNA e RNA. Então, basicamente, é isso que a gente faz. Então, lembrar que o teste de cima, que é a pesquisa de antígeno, são 30 a 60 dias para o cara ficar positivo. Em média, 30 dias. O segundo teste, que a gente está pensando em PCR, é em média 1 semana. Mas eu sempre dou uma semana a mais por causa dos retardatários. Sempre dou uma semana a mais porque sempre tem um retardatário. Então, eu dou 2 semanas para fazer o teste. Imunofluorescência direta a gente não faz. Ela seria realizada para fazer a pesquisa do gato, que é o gato progressor. Então, seria para confirmar positivo. Ou a gente aguardaria, a partir de um teste, 16 semanas, a partir da adoção de um gato, para fazer o teste com a imunofluorescência, que a gente não tem mais no mercado. Tá? Então, basicamente, aquele esquema, vamos transportar para cá. O gato teve contato com o vírus, 7 dias depois, ele vai ficar positivo só para as PCR, tanto DNA quanto RNA. Se vocês, depois de 7 dias do contato com o vírus, ele foi infectado, mas ele for testado por um teste rápido, ELISA ou imunocromatografia, ele vai dar negativo. O teste não consegue pegar. Se a gente andar nessa linha do tempo e correr por 1 mês, depois de 4 semanas a partir do contato com o vírus, esse gato já começa a ficar positivo para todos os testes. Ele vai ficar positivo para a ELISA, ele vai ficar positivo para a PCR. Só que ele ainda não fica positivo para a imunofluorescência. Aí os caminhos que ele segue. Se ele for um gato regressor, ele ficou positivo em todos os testes. Ele ficou positivo em ELISA, imunocromatografia e as 2 PCR. Se ele vira um regressor, ele só continua positivo na PCR DNA. O resto tudo ele vai negativar, porque ele só ficou com aquele vírus incorporado nas suas células, com aquele DNA viral incorporado às células. E se ele for um gato progressor, é o pior dos cenários da vida, ele fica positivo em tudo. Esses gatos que vivem com outros infectados que testam negativo, ou que não testam e a tutor quer saber se tem, se não tem, é melhor já partir, de repente, para um PCR? Sim. Do que fazer
toda essa... Sim, sim. Economicamente, Sim. né? Então, é que aqui, na verdade, não é que você precisa fazer tudo isso. O que eu estou querendo colocar para vocês é da importância que a gente tem, às vezes, de não fazer o teste logo de cara nesse gato, e dependendo do teste que você vai escolher, você dá um intervalo de tantos dias. Então, normalmente, eu penso realmente no bolso do tutor. Porque eu vou fazer um teste que depois ele tem que repicar, ele tem que fazer o teste de novo para ver se aquele outro teste estava falando a verdade. Eu já prefiro pular a primeira etapa e já ir para a segunda, que é confirmatória. Converso com o tutor quais são os prós e os contras. Eu tenho uma tutora que, assim, ela perdeu a mãe há uns 6 meses e, a partir de então, a cada mês ela adota um gato novo. Só que dentro da casa dela já está com uma gata que é felve positiva e ela já tem gatos convivendo com essa gata que é felve positiva. E ela agora adotou mais um. Aí ela trouxe o gato para mim e eu falei, ó, tá tudo errado. Pelo menos esse a gente tem que ou salvar, ou eu tenho que salvar os outros de alguma outra coisa que ele possa trazer. Eu nem sei se ele não tem FIV. Então esse gato ele vai ficar isolado por 45 dias. Hoje foi o último dia dos 45 dias. Ela trouxe hoje para testar porque ela estava numa angústia infernal. Eu coletei sangue do gato às 8h15 da manhã, meio-dia e meia, ela já estava ligando para saber se o resultado tinha saído. Porque ela quer juntar. Mas assim, eu consegui fazer ela trancar esse gato por 45 dias. Com os gatos urrando na porta do quarto onde ele estava. Então, mas aí que tá. Mas o problema é que daí ela vacina todo mundo, ela vacina o gato e ela vai achar que vai estar tudo bem. Sim. Mas pelo menos a sua parte você está tentando fazer da forma correta. Mas no mundo ideal, eu acho que se você colocar na sua cabeça quais são esses tempos, tem que lembrar que por mais que o cara fale que ele foi pego da ONG, que o teste foi feito, a partir do momento 0 que ele foi tirado da ONG, a partir de agora você assegura que ele não tem contato com nenhum outro gato, você faz essa contagem. Quer fazer PCR? Nós vamos dar 10 a 14 dias. Quer fazer o teste rápido? Nós vamos dar 30 dias para fazer. E aí, é essa brincadeira que a gente tem. Lembrando que o teste rápido ainda vai ter um gap. Porque o teste rápido, se ele der negativo, você ainda vai ter que fazer contraprova por DNA. Se você fizer as contas, PCR acaba sendo muito melhor. O problema é que... Você ganha tempo. O único problema que você tem é que você tem que... Nossa, hoje eu estou bem tonta desse lado, né? Acho que eu estou com uma síndrome vestibular. É a 18ª vez que eu dou uma cambaleada aqui. Eu devo estar com labirintite. O que você tem que pensar é que a gente tem que trabalhar com um laboratório de qualidade para fazer isso. Porque RNA é um material muito instável. Para quem já trabalhou em laboratório de PCR, RNA é um material genético muito instável. Qualquer contaminação da amostra compromete. Então, tem que ser um laboratório de qualidade. Não é qualquer laboratório falando que está fazendo PCR que você vai acreditar. Porque muitas vezes ele deu negativo na amostra porque o cara não soube manipular bem. Então, você tem que trabalhar com aqueles laboratórios que são laboratórios de critério. Nossa, abri um laboratório aqui na esquina de casa, ele faz todas as PCR. Calma. Calma. Não vou puxar sardinha para ninguém, mas a gente tem que pensar que existem laboratórios muito bem sedimentados para fazer biologia molecular. Então, a gente vai ter que escolher aqueles que a gente confia para trabalhar na técnica. Esse é o problema. Mas eu concordo com você. Tanto que quando eu posso, de cara, eu já mando direto para PCR. Teste rápido você faz como triagem, mas ele vai precisar de confirmação. Sempre vai precisar. Tá? Tá. DNA. Você faz a PCR, ela dá negativa, você sempre confirma o negativo com o DNA. Mas se você fazer direto em 2 semanas? Se você fizer direto, você faz os dois. Porque lembra que a RNA vê se ele é virêmico, mas ele pode ser não virêmico e ter DNA positivo. Ele pode ter conflito entre os dois ácidos nucleicos para você, inclusive, verificar que tipo de status de infecção esse gato tem. Porque eles andam juntos no gato progressor. Eles andam juntos no progressor. No regressor, ele vai ter só DNA. Fala. Então, esse é o cenário que a gente tem. Esse é o escopo que a gente tem. Tá? Eu vou deixar com as meninas depois a apresentação para vocês terem, se vocês quiserem fazer uma pranchinha, uma cola, né? E a abortiva vai dar negativo para tudo, só daria positivo para teste de anticorpos. E o focal, ele dá um teste que a gente chama de teste discordante.
A literatura chama de teste discordante. Malê, eu fui fazer o teste, o gato deu positivo no teste rápido. Aí eu assisti a sua aula, você falou para a gente fazer, confrontar com PCR. PCR deu negativo. Hã? É. Ele deu positivo no teste rápido e deu negativo na PCR. Como? Como que o cara tem um teste rápido de antígeno e tem um teste negativo de PCR? Se ele for um gato que tenha a infecção focal, ele tem antígeno viral na circulação, mas ele não tem partícula viral circulante. É a única explicação que tem. A alegria da minha vida, vocês sabem qual que é? É que quando começaram a aparecer esses testes, foi quando a Léria tinha lançado o teste dela no mercado. E a galera sempre chegava, você está usando o teste da Léria? Porque não está batendo. Porque todo mundo começou a usar, porque ele era mais barato. Porque não está batendo. E a galera sempre vinha com a mesma ideia. Porque deu assim, aí eu fui retestar e a PCR deu negativa. E aí eu comecei a pensar e falei, gente, só tem uma explicação para isso. Esse cara tem antígeno viral circulante, mas ele não tem partícula viral. Eu falei, o único gato que faria isso da minha cabeça é aquele cara com a infecção focal. Ninguém tinha falado isso. Aí quando saiu o consenso e a Catherine Hartman falou isso, eu falei, gente, ganhei meu dia. Porque eu tinha usado minha massa cinzenta direito. Eu falei, eu tinha pensado certo. Então a explicação é essa. Deve ser o focal. O que você faz com a informação? Nada. Absolutamente nada. É só para você conversar numa festa. Aí você chega numa festa, a galera tá comendo canapé, tomando champanhe, você fala, vocês sabem aquele gato que tem teste discordante? A galera fica te olhando com aquela cara e você, tá, e a pessoa fica... E você, beleza, tranquilo, era isso. Gente, beijo, tchau, deixa eu ir que tá na hora, porque você já percebeu que não fez, não deu ibope, né? Mais ou menos por aí. Mas é isso que a gente tem, né? A gente vai ter uma PCR negativa. Você teria uma confirmação se você achasse o tecido onde está o vírus e fizesse a pesquisa do DNA naquele tecido. Gente, ninguém vai fazer. De verdade. Então, só fica a dica. Teve um teste discordante, provavelmente a gente está lidando com um paciente com infecção focal ou atípica. E aí, para dar um match final, temos um gato saudável e um gato doente. Gato saudável ali em cima, um gatinho marombado, bonito, viçoso. Aqui embaixo um gato com febre. Não, ele tá hipotérmico, né? Tá com 36,8. Esse gato tá morrendo. Né? E tá com frasco de comprimido. Então nós vamos pegar um gato saudável e um gato doente, vamos pegar testamos esses dois gatos. Eles vão dar, um gato vai dar positivo e um gato vai dar negativo nessas circunstâncias. Então vamos pegar o gato saudável, testamos. O gato saudável deu negativo. Qual é a nossa conclusão? Se ele foi testado com um período maior do que 4 a 6 semanas, sem contato com outros gatos, e ele deu negativo, você não precisa fazer nada. Você não precisa fazer nada. Teoricamente, a gente faria o confronto para ver se ele é um DNA positivo. Mas vamos pensar que no melhor dos cenários a gente já fez PCR, RNA e DNA. Testei esse gato, ele deu negativo. Ele efetivamente deve ser negativo, deixa esse gato descansar em paz e curtir a vida. Gato saudável, eu fui fazer a testagem nele, esse gato deu positivo. Ele é positivo. Há menos de 4 ou 6 semanas ele teve contato com outros gatos. Ele foi exposto. O que a gente tem que fazer? Você vai ter que isolar esse gato, não deixar ele ter contato com mais ninguém, e vai ter que fazer a retestagem desse gato respeitando aquela data. 1 semana para fazer PCR, pelo menos, e uns 30 dias para a gente repetir e fazer o teste rápido, para verificar se realmente ele não foi exposto ou para verificar se ele é um gato efetivamente negativo. Certo? Se esse gato saudável dá positivo, a gente faz o isolamento dele e a gente vai fazer a retestagem dele depois de 16 semanas. Por quê? Porque agora eu vou ter que dar o período para ver se ele vai ser progressor ou se ele vai ser regressor. Geralmente, pessoal, essa lacuna do gato que progride ou regride é de 30 dias. Geralmente é de 30 dias. But tem gato retardado o suficiente para demorar
4 meses para regredir. Então, de vez em quando, você faz o teste, 30 dias depois ele continua positivo, você bota uma sentença de morte em cima da cabeça desse gato, você deixa um tutor deprimido dentro de casa velando um gato que ainda nem doente, tá? Sendo que esse gato pode ser que daqui a 3 meses fique negativo. Então, eu acho mais prudente a gente pensar no retardatário, tá? A gente cuidar do retardatário. Então, normalmente eu falo para o cara, olha, ele deu positivo agora, a gente vai aguardar um período de 4 meses para refazer o teste e ver se ele continua positivo. Se ele continuar positivo, ele é um gato progressor. Se ele negativar, mais ou menos, glória a Deus, ele é um gato regressor. Mais ou menos, glória a Deus, porque não vai ser aquela coisa, mas a gente ainda vai ficar de sobreaviso, certo? Quando a gente pega um gato doente e ele dá positivo, entrega para Deus e conduz o caso. Ele está doente, poliescolhambótico, cheio de infecção, remela, inflamação. Ele tem felve, anêmico, citopênico, linfoma, leucemia. Ele tem felve. Conduz o que tem pela frente. Agora, se ele é um cara todo doentão e ele está negativo, a gente confronta esse negativo, dependendo do teste que você fez. Então, você confronta. Por quê? Porque muita gente, quando pega o gato doente, pesquisa só o gato virêmico. Pega o gato doente ou faz o teste rápido ou faz RNA. E o gato doente pode ser só DNA positivo. Então, confrontem e sempre pesquisem DNA também. Se ele for negativo nos dois ácidos nucleicos, teoricamente ele é um gato sem felve. Mas, claro, sempre tem um but. Aquele cara que tem alguma doença hematológica, anemia, leucopenia, trombocitopenia, aquele gato que faz mielodisplasia, alguma deseritropoiese, a própria leucemia, sempre verifiquem se ele não tem positividade da medula, se a medula não está positiva. Então, aí, a hora que a gente colhe o material para fazer o mielograma, a gente aproveita e faz PCR da medula. Porque tem alguns gatos que fazem uma infecção sequestrada na medula. Tem um gato que tem uma infecção regressora, atípica na medula, e de vez em quando você só acha o vírus dentro da medula mesmo. Tá? Qual é a regra, a gente não sabe. Mas o que é importante, né? Só para vocês entenderem, por que num gato que está doente, que ele dá negativo para tudo, por que é importante descobrir que ele é DNA positivo? No que isso vai mudar? Muitos desses animais eles vão ser imunossuprimidos no tratamento. E a hora que você imunossuprime esse DNA, ele reverte, ele reativa a infecção e o prognóstico dele acaba ficando pior. Você tem que cuidar desse gato com muito mais cuidado. Basicamente é por conta disso. Certo? Então, todo teste rápido que der positivo, de fato, é um paciente positivo. É um paciente positivo, é um paciente virêmico. Você só não consegue saber se é a primeira viremia ou segunda viremia. Dessas 16 semanas para... Então, aí você aguarda, exatamente, você aguarda o tempo para ver se ele continua positivo. Então, você confirma esse positivo depois de um tempo. Tá? É basicamente isso. O positivo, você não precisa ficar fazendo testes diferentes nele. Você pode repetir o mesmo teste depois de um período longo de tempo. É mais simples. Esses testes rápidos, pode acontecer de alguma coisa que a gente faça dele dar errado? Por exemplo, sangue com EDTA ou o soro, pode dar? Boa pergunta. A gente tem alguns trabalhos que mostram que se você tem um indivíduo que você faça o teste com sangue total, a gente pode ter interferência. A gente pode ter interferência por causa de algumas partículas que você pode ter, restos de hemácias, de hemólise da hora da coleta, que você pode ter interferência com a própria hemoglobina livre. Então, eles falam que existe uma maior especificidade do teste se você fizer com plasma ou com soro do que se você fizer com sangue total. Então, isso é um consenso entre os autores, que o plasma e o soro são melhores, são mais específicos que o sangue total eventualmente, não é um grande número, mas que eventualmente ele pode fazer falsos positivos. Falsos positivos. Não falsos negativos, falsos positivos. Porque eu vi uma vez uma reportagem de um pessoal de uma ONG nos Estados Unidos
que lá eles faziam os testes nos filhotes e se desse positivo, eles sacrificam mesmo, né? Sim. E aí eles descobriram que era sangue total. E aí eles adotavam esses gatos, refaziam e viam que davam diferente. Você pode colher até no frasquinho mesmo que você usa com EDTA, mas centrifuga e usa só a parte centrifugada, uma outra coisa que é importante é que isso é muito comum acontecer em ONG, mas tem veterinário que chancela isso não pode acontecer. Não existe amostra por conjunto. Cada indivíduo é um indivíduo. Você não faz um teste. A mãe não é representante da ninhada, você não tem representante de classe. A mãe é representante da ninhada, um cara é representante dos irmãos, um cara é o representante do gatil. Gente, esse troço não existe. Todo mundo tem que ser testado individualmente. Então, so sorry. Esse é o grande problema que a gente tem. Os testes, eles são caros? Eles são caros. Tem um teste mais barato comercialmente, que tem tutor comprando e fazendo em casa. Mas daí você fica pensando daquele jeito, né? Nossa, como que eu acredito no resultado desse negócio? Porque daquele jeito, né? Mas lembrar que realmente a gente não pode aceitar essa validação de uma amostragem por grupo, tá? E aí, é aquilo que eu sempre coloco, né? Tem um primeiro mandamento, né? Eu coloco que no deserto, na verdade, quando Moisés estava andando e veio aquela voz da sarça ardente, não era Deus, era um gato. E que a interpretação não foi muito bem feita naquele filme dos 10 Mandamentos. Eles mudaram um pouco. Era um gato, né, dentro da sarça ardente. E o primeiro mandamento é que a gente vai ter que testar todos os gatos, né? Então, testarás todos os gatos para a felve, né? E a gente vai isolar todos os gatos positivos, para não deixar positivos com negativos para diminuir a transmissão, e que o ideal é que todos os negativos sejam vacinados. Existe uma discussão, existem ideias que são antagônicas dentro do Brasil e a gente respeita ideias que não sejam concordantes, mas eu sou regida por alguns princípios dentro da infectologia e eu sigo muito o pessoal do European Board, né, of Infectious Diseases, on Cat Diseases, que é o EBCD. Eles combinam comigo em várias ideias muito interessantes e aí eles colocam, né, que todos os gatos em risco devem ser vacinados, junto com os componentes essenciais da vacina, e olha em cor-de-rosa, a fim de evitar falhas na vacina e vacinações desnecessárias, qualquer gato deve ser testado para antigenemia de preferência, também, se possível, para o DNA proviral antes de ser vacinado. Porque eu acho que realmente, se a gente começar a vacinar gato positivo e esses gatos adoecerem, a propaganda, a interpretação do coletivo vai ser que a vacina não presta. E isso a gente não pode deixar acontecer. Essa é uma das preocupações que eu tenho, tá? Então, é só para a gente expor. Bom, pessoal, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu ainda fico aqui à disposição de vocês. Mas queria muito agradecer a presença de vocês hoje nessa noitezinha de inverno gostoso, né? Muito obrigada.